Olá, sejam todos bem-vindos ao Diálogos Editoriais da revista Ciência e Saúde Coletiva. Editada pela Associação Brasileira de Saúde Coletiva, a revista Ciência e Saúde Coletiva é um espaço científico para discussões, debates, apresentação de pesquisas, exposição de novas ideias e de controvérsias sobre a saúde coletiva. Nesta primeira edição do podcast Ciência e Saúde Coletiva, nós vamos conversar com os editores-chefes da revista, a professora Cecília Minaio, o professor Antônio Augusto e o professor Romeu Gomes. Professora Cecília Minaio, a revista Ciência e Saúde Coletiva completou em 2021 26 anos de existência. Na era do sucesso instantâneo, das relações líquidas e acordos voláteis, uma publicação que alcança a marca dos 26 anos merece, no mínimo, uma reflexão sobre a razão de sua durabilidade. Defina, por favor, os 26 anos da revista Ciência e Saúde Coletiva em uma frase ou uma palavra. Conte-nos um pouco sobre a trajetória da revista. Olha, difícil falar em uma palavra, mas eu fiquei pensando que essa palavra seria, assim, um pensamento que se torna ação. E isso é alguma coisa, porque como eu fui a primeira editora da revista, e continuo como editora junto com meus dois colegas, sempre foi um lema para mim: pensar e agir. Quer dizer, não um pensamento que fica para amanhã, para depois, não. Então, a Ciência e Saúde Coletiva nasceu em 1996, depois de um grande seminário que nós havíamos feito na Abrasco, que na ocasião era a Associação Brasileira de Pós-Graduação em Saúde Coletiva. Era um seminário de avaliação dessa pós-graduação e que nós observamos que havia uma lacuna de um veículo próprio da associação e que seria importante criar esse veículo, tá? Havia um outro motivo também. A área de saúde coletiva tem uma representação muito grande da epidemiologia. O nosso colega que está aqui não me deixa mentir. E havia um movimento dos epidemiologistas para criar uma revista de epidemiologia. E aí nós achamos o seguinte, eu estou falando nós, eu era presidente da Abrasco na ocasião. Nós achamos o seguinte: antes de criar uma revista de uma parte da Abrasco, vamos criar uma revista que represente o todo, né? E isso foi tratado. Eu não me dispus a ser a editora-chefe, pelo contrário, eu tinha até pensado em uma pessoa jovem que pudesse levar isso para frente, mas aí a diretoria da Abrasco me fez entender que era importante ser eu, porque eu já era conhecida na área e daria uma credibilidade para um veículo que ia começar, que é sempre difícil. O nascimento da criança acaba sendo mais difícil. Então, foi isso que aconteceu. A primeira edição, ela foi no segundo semestre de 96. Em 97, nós publicamos só uma edição que equivalia a duas. Ela é 1-2. E aí eu tive uma conversa, eu já não era mais presidente da Abrasco, eu tive uma conversa na Abrasco dizendo o seguinte: ou nós queremos uma revista ou nós não queremos. Vamos decidir. Porque ela nasceu feia, pequena, artesanal, e não podia continuar assim, né? Então, o voto foi para a continuidade. Nós pagamos todo
um design da próxima revista, que é o que tem até hoje, tá? E começamos uma etapa em 98, tá? Essa nova etapa começou com o número 2 de 98. No início, como tudo é difícil, nós publicávamos duas edições por ano. Em seguida, a gente apareceu o Cielo, todo mundo louco para entrar no Cielo e nós também. Uma base de dados nova, né? Uma base de dados nova, uma possibilidade de divulgação muito maior. E aí, eu conversei muito com o Abel, porque o Abel também é desse que começou e está aí. Ele que começou o Abel, ele é o quê? O diretor do Cielo? Abel Parker. É o diretor do Cielo. Né? Eu conversei muito com ele, ele falou, Cecília, acho que ainda tem que esperar um pouquinho, a revista tem que crescer um pouco. Eu falei, eu não vou esperar não. Mandei já aí em 99, porque em 98 foram duas, sendo que a terceira ainda era feia, pequena, artesanal. A segunda já foi no modelo que tem hoje. Que tem hoje. Então, em 99, nós tentamos preencher todos os formulários do Cielo e mandamos. E aí tivemos a felicidade de ter uma avaliação positiva, propondo-nos que, em 2020, nós publicássemos pelo menos 3 edições. E aí nós passamos para publicar 4. Então, o Cielo entra como um veiculador da revista no ano 2020, e aí a gente não parou. Como os colegas têm que falar, eu vou só dar 2 informações. Imediatamente, eu comecei um movimento para indexação da revista no Medline, na PubMed. E aí foi muito difícil. Eles não respondiam, não atuavam. Isso nas bases de dados internacionais. Internacionais, já partindo para a base de dados internacionais. E aí teve uma reunião de revista científica nos Estados Unidos, para as quais eu fui convidada, e eu encontrei um editor fantástico que ficou encantado com a nossa proposta. Qual era o encantamento dele? Que é uma coisa que eu não falei, vou falar agora. Que nós tínhamos um conselho editorial que na terceira reunião achou assim, vamos fazer a diferença de fazer uma revista temática? Então, praticamente já nasceu temática, entendeu? E a gente começou. E ele falou, puxa, a gente aqui tenta fazer revista temática, tenta e não consegue. Não sei se era para me animar, eu sei que ele ficou muito encantado com a proposta de ciência e saúde coletiva. Eu chorei com ele. Falei, olha, a gente está fazendo um esforço tremendo para ser aprovado no Medline. A gente já mandou, né, todos os documentos e tal, não tem resposta. Você não poderia me ajudar a escrever uma carta que eu pudesse juntar e dizendo que uma revista, essa revista hoje tem Impacto 7, na época tinha Impacto, acho que 4, 5, e ele propôs, escreveu a carta, eu a juntei aos papéis, e aí praticamente não foi imediato, foi 2005 que isso aconteceu. Sempre vem aquelas recomendações dizendo que era experimental,
que, nunca ninguém fez exigências depois disso. Nós entramos para o na época, Medline. Depois eles criaram o PubMed, que outra base de dados. Base de dados deles, né? E aí eu falei, pronto, o próximo passo agora é entrar, na época era o que a gente chamava EASY, né? Da Reuters, que era assim, o sonho de todo cientista brasileiro estar lá. Então, pegamos os formulários, respondemos os formulários, e não tinha muita esperança, não. Em 2007, nós entramos no Medline, no EASY, que agora é veiculado pela Clarivate. Pela Clarivate Analytics. Depois disso, nós não tivemos dificuldades com outras bases de dados. Nós estamos indexados em 22 bases, não é? Mas as outras não têm, eu diria assim, a mesma ressonância dessas três que eu falei, Cielo Brasil, Medline da Biblioteca Americana, né? E o EASY. E aí, entrando nelas, automaticamente entramos no Scopus. Tá? Então, eu vou parar aqui para os colegas poderem falar, depois a gente fala mais. Professor Antônio Augusto. Então, eu sou mais novo na revista, né? Eu tenho aproximadamente 13 anos, né, de trabalho, e dos quais três como editor-chefe e o resto como editor associado. Ao longo desse período eu vi a revista se ampliar bastante. Então é uma revista que começou, né, lá nos anos 90, como a Cecília contou, mais voltada para a área, né, de pesquisa qualitativa, né? E hoje ela é uma revista muito mais ampla, né, do que isso, né? Se bem que ela já foi criada com a ideia de ser uma revista da saúde coletiva, né? Mas talvez até por conta da pouca existência de revistas que atendessem, né, a área das ciências sociais, né? Então no início ela foi teve uma boa receptividade pelos pesquisadores das ciências sociais. Hoje ela é uma mega revista, né, que atende a todas as áreas da saúde coletiva, inclusive ela tem a sua abrangência para além da saúde coletiva. E a gente vê isso pelos artigos que nós recebemos, né, que são de várias áreas. A área de saúde coletiva é uma área que tem uma interface muito grande, né, com outras áreas do conhecimento. Então, ao longo desse período todo, a gente pode ver, né, que é uma revista que tem cada vez mais se ampliado, né, a tal ponto que nos últimos anos nós temos recebido aí cerca de 4.000 artigos por ano para publicar. Excelente. Em recente artigo, vocês três, né, enfatizaram o grande desempenho da revista no ano de 2020, né, com a publicação de 12 edições e 2 suplementos especiais sobre a Covid, né. Romeu, como você avalia a produção científica em tempos de pandemia? De um lado, a gente tem uma certa suspensão, né, de alguns desenhos de estudos que ficaram prejudicados pela mobilidade, né, que os estudos de campus requerem, né? Por outro lado, nós tivemos uma oportunidade de, com um certo isolamento, os autores se debruçarem em dados secundários, observarem determinadas taxas, incidências e produzirem, né, de uma forma mais isolada, na medida que estavam, de uma certa forma, distanciados, né, do seu cotidiano acadêmico ou das suas atividades. Então nós tivemos um número excessivamente significativo sobre a temática, muito mais na área da pesquisa epidemiológica
do que da área das ciências sociais. Poucos artigos conseguiram uma avaliação positiva dessa área, tentando analisar qual o significado, o sentido ou a questão cultural do isolamento ou da percepção da pandemia. O grande volume de produções se voltou muito mais para o avanço da epidemia no Brasil, a questão da taxa de transmissibilidade, a questão das novas descobertas sobre a nosologia da Covid, mas houve de fato uma expansão tão grande que nós tivemos 2 números, né, específicos sobre a produção da Covid. E Cecília já falou, o Antônio Augusto também, né, sobre a expansão da revista. Eu cheguei mais ou menos em 2003 na revista como editor de resenha e em 2009 eu assumi com Cecília, editor-chefe, Antônio Augusto chegou depois e realmente eu consegui acompanhar uma expansão muito grande da revista, né? A revista hoje ela tem um status valorizado, não só na área da saúde coletiva, como também em todas as áreas da saúde e inclusive em outras áreas, na medida que a saúde coletiva ela é uma área plural, ela faz uma interdisciplinaridade com outras áreas da ciência. Nós temos participação de autores da área de engenharia ambiental, da área da história. Nós somos, então, reconhecidos em outras áreas sem ser a saúde coletiva. E há algum tempo nós estamos exibindo o título da revista mais acessada pelo Google, né? O Google Scholar. Entre as revistas brasileiras, nós somos a revista mais acessada digitalmente. Aliás, nos últimos 5 anos. Né? Nos últimos 5 anos. Isso se você coloca todas as áreas, né? Não só a área da saúde. Recentemente também recebemos um prêmio internacional com uma revista de maior impacto brasileira, concorrendo com éramos 3 revistas e a nossa revista ela foi indicada, premiada com maior impacto em termos de todas as revistas brasileiras. Então esses 12 anos mais ou menos que eu atuo como editor-chefe, eu vi realmente uma expansão da revista, dessa parte artesanal que a Cecília fala, né? Todos os processos de gestão, toda essa digitalização, ela alcançou assim fronteiras imagináveis, né? E na medida que a gente começou também a entrar em publicações na língua inglesa, nós começamos a receber não só contribuições, submissões de outros países, como também cartas dirigidas aos autores, dialogando sobre os artigos, na medida que a gente ganhou uma visibilidade internacional maior, publicando também em língua inglesa. Então, realmente, a minha experiência é de que houve um crescimento muito grande e não tenho nenhuma ideia para onde isso vai continuar crescendo. Eu só queria falar da questão dos artigos de Covid, porque quando nós publicamos esse editorial, fazendo o balanço do ano 2000, nós havíamos publicado 80 artigos sobre Covid. Mas isso continuou e continua. Podemos afirmar que a revista alcançou a sua melhor marca, professor Antônio Augusto, professora Cecília e professor Romeu? Eu acho que não alcançou, não. Acho que nós temos muito caminho para andar ainda, né? Romeu falou do Google Scholar.
que nós estamos em primeiro lugar de todas as revistas nacionais. Mas a gente está subindo pouco a pouco no antigo Easy, que agora é Clarivate. A coisa mais difícil que tem para as revistas brasileiras é entrar no ranking. Por exemplo, no ano passado, nós estávamos classificados com 1,69. Nós já estávamos felicíssimos, porque fomos subindo de 0,7. Tá? E esse ano nós estamos com 1,36. Então, parece pouco, mas para nós isso tem o significado de que é possível avançar. Né? Verifica-se que a revista tem se destacado das bases de dados, até por conta desses fatores de impacto, ela tem sido muito citada, né? As publicações dela, e isso demonstra a qualidade das publicações, né? Das produções que são veiculadas aí pela revista. Né? Professor Antônio Augusto, como é o processo de avaliação desses manuscritos? Então, a principal dificuldade é a quantidade de manuscritos que nós temos recebido a todo ano. Então, a gente foi obrigado, né, diferente do que acontecia quando a revista começou, que praticamente todos os artigos eles iam para revisores, hoje nós temos que fazer uma triagem inicial. Essa triagem é feita pelos editores-chefe. E aí a gente faz um primeiro filtro, onde a gente vai decidir se esses artigos vão para revisores ou se eles não vão para revisores. Então é feita essa primeira triagem, né, com base no mérito, com base na novidade, porque como a revista, né, alcançou um local de destaque, então aumentou muito o número de submissões. E a gente tem condição de publicar por ano cerca de 300, 350 manuscritos, né, o que é um número muito elevado já. Então tem que ter essa triagem. Então hoje a gente só publica realmente artigos originais que contenham novidade e tragam realmente alguma coisa nova para o avanço do conhecimento. Então é um longo caminho que começa com o editor-chefe, né? Uma triagem inicial. A maior parte, infelizmente, como eu falei, né, é recusada nessa fase, e a segunda fase que fica com os editores associados. Eu escutei, Romeu, esses dias num grupo de pesquisa, um pesquisador falando que é muito difícil conseguir publicar na revista Ciência e Saúde Coletiva. Aí eu pergunto para vocês, por quê? Eu vejo que não é só difícil, né, publicar na revista Saúde Coletiva, mas também dentro das outras revistas da área. Por quê? Nós tivemos uma expansão muito grande de programas de pós-graduação em saúde coletiva e houve uma expansão muito grande desses cursos que requer, de uma certa forma, produtividade, requer publicações. O artigo, ele praticamente, ele virou uma moeda, né? Uma moeda para qualificar docentes, uma moeda para qualificar em concursos. Então, o espaço, em termos de publicações, ele não se expandiu suficientemente de forma a contemplar essa grande expansão de programas de pós-graduação na área da saúde coletiva. Então eu vejo ainda um espaço restrito para que possa absorver toda a produção da área, principalmente em relação à produção que não seja da epidemiologia, na medida que a epidemiologia ela tem não só um maior espaço de periódicos de publicação no Brasil como no exterior, ao passo que as pesquisas mais sociais, de cunhos socioantropológicos, são poucos os espaços. Então, a Ciência e Saúde Coletiva, que é uma revista pluridisciplinar, tanto em relação à área de ciência como em relação a método, ela fica realmente bastante sobrecarregada. Então há assim uma dificuldade. Agora, não é necessariamente, como o Antônio Augusto colocou,
por conta da baixa qualidade da produção. Não é necessariamente isso, é por conta da necessidade do refinamento de alguns critérios, não só para conseguir dar vazão à publicação, como também para fazer uma interlocução maior com as bases internacionais. Então, alguns estudos, bons estudos, eles talvez tenham uma utilidade muito grande para a gestão da saúde coletiva, para o planejamento ou para os serviços, mas nem sempre eles têm alguns diferenciais que possam ser colocados em diálogo com outras produções internacionais. Então aí tem a dificuldade. E por último, a questão do número, né? Porque realmente torna-se difícil, porque a submissão é muito além da capacidade que a gente tem de publicar, né? Eu só queria acrescentar, porque ele falou em 300, né? Esse ano nós estamos fazendo, além das revistas mensais, 3 suplementos. E isso dá, nós estamos contando isso na mesa agora, dá 420 artigos publicados esse ano, tá? Por causa dos suplementos que a gente está fazendo. Esses 420, eles pegam um pouco o que o Antônio Augusto falou, que a gente estava com o represamento. A gente tem uma questão que na página da revista você tem um espaço onde estão publicados todos os artigos aceitos e aprovados. Imediatamente eles são publicados na página da revista. Podem ser citados, lidos. É tanto que de vez em quando acontece alguma coisa, se tira algum artigo, porque faltou alguma coisa, imediatamente o autor nos aciona. Por que meu artigo saiu? Entendeu? Quer dizer, aquele espaço, ele é lido e ele é olhado, que é o que a gente chama a head of print, né? Mas nós temos ainda, e agora são poucos artigos represados, que a gente está querendo ver se chega num ponto em que os artigos tenham mais ou menos, tenham pouco tempo entre sua aprovação e a sua divulgação pela revista. Entendi. Professor Antônio Augusto, na sua perspectiva, né, como a revista Ciência e Saúde Coletiva contribui para a prática dos profissionais de saúde no contexto do SUS? Então, essa revista, ela nasceu, como a professora Cecília falou, dentro da Abrasco. Então, ela é uma revista da Associação Brasileira de Saúde Coletiva. Ela já nasceu umbilicalmente ligada com o Sistema Único de Saúde. Então, eu acho que, dentre as revistas brasileiras, né, que pensam o SUS, né, a Saúde Coletiva ela é uma dessas grandes revistas. Isso é refletido nos números, né, que a gente publica. E isso também é refletido em muitos temáticos, né, vários deles que foram pensados, voltados para pensar como se dá essa prática dentro do serviço de saúde, exatamente visando, né, que o nosso Sistema Único de Saúde ele se amplie, ele seja cada vez mais universal, né, e ele seja cada vez mais resolutivo. Todas as temáticas com as quais nós trabalhamos, algumas assim de forma muito mais direta e algumas de pensamento sobre a área, todas estão voltadas para o Sistema Único de Saúde. Romeu, diante desse alto índice aí de rejeição, né, por conta da grande demanda, né, qual recomendação você daria aos autores que têm interesse em publicar pesquisas, estudos na revista Ciência e Saúde Coletiva? Primeiramente que não se intimide, né? Eu tenho a impressão que a questão da publicização de produtos, de pesquisas ou de reflexão,
ela não deve ser tímida. Eu acho que os autores não devem se intimidar. Agora, a publicização de alguma coisa é um processo de maturação. Isso é muito importante, né? Maturação ou de uma pesquisa que vem sendo desenvolvida, ou de uma experiência que vem sendo consolidada, ou de uma reflexão teórica que vem sendo feita. Nem sempre o autor ele faz essa avaliação. Será que as perguntas que eu tenho sobre esse tema e as respostas ou as hipóteses que eu tenho para discutir essas perguntas, elas estão suficientemente maduras, elas estão suficientemente fundamentadas? Então eu acho que isso daí é um primeiro passo. Se eu quero trazer, externalizar aquilo que eu venho fazendo, eu tenho que fazer essa avaliação de maturidade da produção. Eu acho que essa é a primeira coisa. A segunda coisa que eu vejo é tentar ver que, se eu estou num espaço editorial, eu tenho que entender como é que são as regras, a linguagem, a forma de eu publicizar. Uma coisa é dar uma entrevista para um órgão da imprensa, outra coisa é eu publicar numa revista científica. Então eu tenho que observar qual é a forma, que linguagem, que maneira eu vou publicizar isso que eu acumulei, ou que eu vivi, ou que eu refleti. E, em segundo lugar, conseguir uma certa objetividade, porque às vezes o pesquisador ele tem um domínio muito grande naquilo que ele faz, mas ele não consegue externalizar ou objetivar de uma forma mais transparente ou mais claro aquilo que ele acumulou ou interpretou. Então isso é muito importante, né? Ele não dialogar com ele mesmo, né? Não ser um monólogo, ele tem que pensar num leitor, né? Então, de que forma eu vou apresentar qual é a minha questão, quais são as ferramentas que eu utilizo para explorar essa questão, não necessariamente que eu responda a questão, sim até que crie novas questões em cima dessa questão. Que ferramentas eu tenho, que bases eu tenho, depois qual é o caminho que eu vou percorrer para expor essas minhas questões, né? E quais as argumentações que eu tenho para poder fundamentar ou as minhas respostas, os meus achados, ou fundamentar uma nova discussão. Então isso é fundamental. Às vezes o autor ele busca um modelo, um modelito, né, de formatar o texto dele, né, quando na realidade ele esquece de fazer essa reflexão acerca do que ele quer responder, e o resto são regras. Ele tem que entrar nas revistas, não só na nossa, né? E observar lá formatos, critérios e regras, né? Mas eu acho que não são as regras que produzem o artigo. Eu acho que o que produz o artigo é justamente essa maturidade da produção do conhecimento que o pesquisador consegue chegar. Eu queria ressaltar que esse não é só um problema do Brasil, mas acho que é um problema que no Brasil se dá de uma forma bem aguda, que talvez esse modelo de cobrança, né, de produtividade, né, tenha gerado
muitos trabalhos muito superficiais, né, e muito repetitivos. Então, acho que falta um pouco mais de criatividade na ciência brasileira, isso aí é uma crítica geral que eu faço. E assim, que conselho eu daria então, né, para quem está submetendo artigos agora? Né? Faça uma boa revisão da literatura, procure responder a uma questão para a qual a ciência ainda não tem resposta, né? Acho que isso é uma coisa importante, né? E que possa realmente trazer novidade e trazer uma nova contribuição para o avanço do conhecimento, né? Esse é o foco do artigo que nós queremos publicar hoje, né? Já que, né, existe aí uma capacidade pequena de publicação. Então, realmente, nós somos obrigados a selecionar os melhores artigos e que estão respondendo, né, a questões agudas do mundo contemporâneo e que vão levar uma contribuição científica relevante. Evite a repetição, né? Procure ser criativo e encontrar respostas para as perguntas que estão aparecendo no dia a dia no nosso mundo. Com um bom método aplicado, né? Exatamente, obviamente com qualidade e método científico rigorosamente aplicados. E agora, para os três, né, uma pergunta para os três pesquisadores quais as perspectivas da revista Ciência e Saúde Coletiva diante da atual discussão de um tema tão importante e recente que é a ciência aberta? Eu sempre acho que tudo que é aberto é melhor que fechado, né? Então, a ciência aberta, ela está trazendo uma discussão importante, particularmente para nós que somos financiados quase todos com recursos públicos, né? É uma discussão primeiro, sobre uma publicação mais rápida, não quer dizer que tem que escrever rapidamente, mas que é um tema importante, escrito, ele tem que estar à disposição o mais breve possível, que é a questão dos chamados pré-print, né? E que hoje tem vários lugares que aceitam pré-prints, várias instituições, mas o Cielo tem uma base de pré-print que se pode divulgar, com a ideia de que o que ali está sendo divulgado possa ser discutido, contestado, melhorado, com sugestões para o autor, etc, etc, etc. Não é? É importante ficar muito claro que a publicação do pré-print não significa não avaliação. Os pré-prints são avaliados, mas são avaliados de uma forma um pouco menos rigorosa que nas revistas propriamente ditas e por um grupo escolhido pelo Cielo. Quer dizer, eu estou falando aqui da base Cielo, né? Bem, então esse é um ponto importante que a ciência aberta está trazendo. O segundo ponto é o chamado compartilhamento de dados. O que você... Não está dizendo o que você vai compartilhar, está dizendo assim, o que dos seus dados é importante divulgar para que outros aproveitem, tá? Por exemplo, eu me bati um pouco com o Cielo, porque eu queria divulgar na base, esqueci como chama a base deles, é Data Cielo, acho que é Data Cielo. Eu me bati um pouco, porque numa pesquisa que eu tinha terminado, e a gente fez um número temático sobre ela, nós fizemos uma cartilha em que a gente dava toda a explicação sobre o tema que a gente estava trabalhando e todo um roteiro de entrevista. Eu achava assim, porque o que acontece? Na prática, quando sai uma publicação dessa, eu estou falando por mim, mas eu acredito que outras pessoas devem receber a mesma demanda.
Aí eu começo a receber e-mail. Assim, professora, a senhora poderia me mandar o roteiro ou o questionário que a senhora fez? Eu gostaria de replicar. Tá? Então, eu não ia publicar os dados qualitativos, era uma pesquisa qualitativa. Mas eu achei que publicar esse documento, que nós chamamos de cartilha, o manual, não sei se cartilha ou manual, que continha a informação sobre a pesquisa, O método. e todo o desenvolvimento do roteiro, tá? Eu achei que podia servir. É abrir dados, né? Dados metodológicos. Então, me bati um pouco com o Cielo e consegui, está lá. Tá? Mas o Cielo está querendo mais, está querendo outros dados que os pesquisadores tenham. O importante dessa questão de dados é que quem faz, tanto no pré-print, como na acessibilidade dos dados, quem os coloca no repositório é o autor. Não é o Cielo, não é a revista, é o autor. Então, ele vai colocar o que ele acha que é importante colocar ali, né? E, por fim, a ciência aberta trabalha com a ideia de avaliação aberta. Quer dizer, é um pouco um questionamento sobre o chamado duplo cego. Se para a gente avaliar um texto, não seria melhor, por exemplo, eu vou avaliar o texto do Antônio Augusto, que eu estivesse batendo um papo com ele e perguntando: Antônio Augusto, você pensou nisso? Quem sabe seria melhor para você de tal forma que fosse uma colaboração científica e não somente alguém que julga e que ninguém sabe quem é e que vai o resultado, né? Isso também está encontrando muita resistência por enquanto. Eu não sei como isso vai avançar, né? Por fim, a ideia dessa avaliação é de publicar os pareceres. Não sei se todos, não sei se alguns, dos avaliadores. Dos avaliadores. Publicar. É claro, eu não posso publicar uma coisa se a pessoa não deixa, né? Se o Romeu falar, meu parecer, não publica, não pode publicar. E quem vai estabelecer essas regras? É a revista ou é a base de dados? Não. Quem vai estabelecer que vai aceitar publicação de avaliação é sempre a revista. Agora, ela só vai publicar a avaliação que o autor consentir e que o revisor consentir. Não é possível que você faça uma coisa à revelia deles, né? Então, esse é o universo da ciência aberta que está sendo discutida no país, ainda objeto de muita controvérsia, mas que é uma ideia de você agilizar o compartilhamento de conhecimento e você abrir esse compartilhamento, né? Antônio Augusto. Então, acho que a professora Cecília fez aí uma panorâmica, né, da ideia da ciência aberta. Então, envolve transparência. Então, quando você submete o trabalho para uma revista, você tem a avaliação de um parecerista, então que isso se torne transparente, que todo mundo possa ter acesso. Algumas revistas já estão fazendo isso. Eu acho que a comunidade científica ganha porque você aprende muito, né, com a crítica de um parecer. Quando eu mando um trabalho para publicação, a coisa que eu mais espero receber é um bom parecer. Por quê? O trabalho pode até ser recusado. Se o parecer for bom, essa é a maior contribuição que a gente pode receber, né? Para que a gente possa corrigir o que a gente não pensou em fazer, né?
e melhorar ainda mais, né? Então eu acho que todo mundo ganharia se esses pareceres fossem tornados públicos. Existe polêmica em relação a isso, obviamente, porque é uma prática consolidada, a ideia do parecer sigiloso, né? Para respeitar tanto a privacidade como do autor, como para favorecer um ambiente de maior crítica, né? Sem que você possa temer, né? Às vezes você pode, porque isso vai ser aberto, então eu não vou dizer algo, né, para a pessoa. Então, existe toda essa questão, como a Cecília disse, é um processo ainda muito polêmico. Existe muita polêmica também no sentido de disponibilizar as bases de dados mesmo, né? Eu sou a favor, né? Só que isso envolve um custo, né? Isso é um investimento que precisa ser feito, porque para você publicizar uma base, você tem que mandar não só o banco de dados, mas toda a estrutura de codificação. Você tem que ter um manual descrevendo o que cada variável daquela significa, para que ela não seja mal interpretada pelos seus usuários, né? Então isso envolve um custo. E aqui no Brasil, onde você está vivendo aí, né, um subfinanciamento, ou melhor ainda, um desfinanciamento da pesquisa científica, isso se torna muito difícil da gente conseguir, né? Já que precisa de financiamento para poder preparar esses bancos de dados para que eles possam ser tornados públicos. A gente não pode esquecer isso. Em relação aos pré-prints, isso não depende da revista, né? Isso é um processo em que você dá mais uma alternativa para o autor, de que o trabalho dele tenha uma circulação rápida, né? Isso a gente viu muito agora na época da Covid, né? Onde a novidade não pode esperar, né, a avaliação por pares, que demora 1 mês, 2 meses, 3 meses, se for feita muito rapidamente. Então, precisa de divulgação ampla. Então, os pré-print surgiu para isso, com a ideia de que depois, né, os melhores trabalhos publicados em pré-print possam ter uma avaliação por pares e depois serem realmente publicados em revistas científicas. O pré-print, então, é uma pré-publicação. É uma como o nome diz, pré-print, né? Antes dele submeter Isso, antes dele submeter a revista. Em relação à nossa revista, nós não temos nenhum problema em receber artigos que já estejam publicados em pré-print, né? Então, somos abertos a receber esses artigos. E outra coisa importante, como eu disse, né? A questão da ciência aberta, ela tem realmente muita polêmica. Então, a gente viu agora no Covid muitos pré-prints, né? Alguns de excelente qualidade, que realmente contribuíram para o avanço do conhecimento, e outros, né, de uma qualidade muito ruim, né, com erros muito grandes de interpretação de dados, né, e que provocaram um desserviço para a comunidade. Mas a ideia do pré-print é exatamente essa, é publicar tudo, né, coisa boa, porcaria, e a sociedade, então, poder, num diálogo, né, num diálogo amplo, com toda a forma de transparência, debater, né, as diversas possibilidades. Mas é muito ruim, porque para o público em geral, se você divulga um pré-print que tem sérios problemas metodológicos, né, e na imprensa isso aparece como uma verdade, né, quando na realidade isso seria um fake news, né, porque o método foi errado, a interpretação é errada, então às vezes não ajuda. Então, como tudo no mundo, né, a publicização também pode ter esse problema, né, de ampliar a divulgação de fake news. Na era da desinformação, né, que a gente vive, é complexo e preocupante, né? Eu só queria acrescentar sobre pré-print, que segundo Abel Packer, que é o diretor do Cielo, mais de 2/3 de todos os pré-prints do mundo continuam lá, fresquinho no pré-print. Sem publicação. Sem publicação. Ninguém vai lá, pega, nada. Quer dizer, exatamente pelo problema de qualidade. Mas serve para citação. Embora tenha, pelo menos o Cielo tem, comitês de... Eu mesmo recebi pouco tempo um texto para avaliar, assim, me deram 24 horas, para avaliar se aquele texto deveria entrar em pré-print. Eu falei, de jeito nenhum, metodologicamente não, e dei vários motivos, não foi incluído no pré-print. O autor pode fazer uma citação de um pré-print? Pode, porque tem dói. Se você olhar as revistas estrangeiras que já publicam pré-print há muito tempo, elas costumam publicar os artigos assim, divulgado em pré-print em tal data e publicado em
É. Preocupante, né, Ronaldo? Bom, fora essas questões que Cecília e o Antônio Augusto colocaram sobre a ciência aberta, né, que é uma temática aí que está na moda, né, eu vejo que ciência aberta é um tema, né, e algo a ser alcançado. Eu fico lembrando, na época da minha formação acadêmica, nos anos 60, né, como era difícil a gente chegar às informações, né? Nós tínhamos que ir às bibliotecas, tínhamos comprar o livro, nós tínhamos alguns periódicos que algumas instituições assinavam, enfim, havia um delay, quer dizer, uma demora muito grande entre a produção da informação, né, e o consumo ou a reflexão sobre a informação. Cada vez mais isso foi avançando, né? A internet, a digitalização, ela possibilitou, né, que a gente tivesse mais acesso às informações de uma forma mais rápida, porque a produção de um livro é muito demorado e a produção de um artigo também pode ser. Mas temos ainda limites, né? Eu estou falando ciência aberta no sentido genérico, sem falar no campo da editoração, né? Temos limites, né? Porque nós temos problemas, às vezes, da língua, né? Nem todos dominam a língua estrangeira, porque na maior parte ela é divulgada em inglês, né? Temos problemas ainda de alguns periódicos que eles cobram tanto para publicar como para você ter acesso, você tem que comprar, né? Então, ainda temos bastantes limites, né, para podermos ter essa ciência aberta, né? Agora, em relação específico ao que o Antônio Augusto e Cecília colocam, eu gostaria de fazer uma observação sobre a importância, porque às vezes o espaço de um artigo ele é pequeno. Você tem um determinado número de caracteres para você produzir o seu texto. E talvez um repositório aberto te possibilita você desenvolver melhor o seu método, como é que você conseguiu chegar a determinadas questões, você refletir os percalços, você trazer todos os bastidores da pesquisa. Eu acho que isso auxilia muito na formação de novos pesquisadores, na formação de profissionais, porque você, num artigo, nem sempre você tem espaço para você destrinchar, você apresentar todo o processo. Então, você teria ali a publicação e lá num repositório você poderia fazer uma exposição maior, né, de todo o seu processo. Eu acredito que isso não só traria mais subsídios para a formação, como possibilitaria mais debate entre a academia, né? Bom, e para finalizar, uma última pergunta a vocês, né? Como vocês projetam a revista Ciência e Saúde Coletiva para os próximos 10 anos? Eu não sei se eu vou estar viva, né? Mas, assim, se eu posso expressar, não um projeto, mas um desejo, né? Eu gostaria muito que a revista Ciência e Saúde Coletiva seguisse o caminho, sempre corrigindo rotas, porque ninguém é perfeito, a gente não é perfeito, mas seguindo o caminho que a gente tem feito, que é um caminho com muita seriedade, com muita honestidade, com muita dedicação, com uma equipe executiva maravilhosa. Então, esse é meu grande desejo, que a gente possa continuar nesse caminho
e servindo a sociedade, porque eu acho que essa ciência que a gente faz, que a gente divulga, se ela não servir para nada para a sociedade, então a gente está perdendo tempo, né? A gente fica num mundinho separado, né? Então esse é o meu desejo. Eu espero ver, né, os 10 anos e muito mais 10 anos ainda do futuro da revista, né? E um pouco que a Cecília colocou, pelo menos que a gente não perca da qualidade que a gente conquistou até o momento. Eu acho que se a gente conseguir manter essa qualidade e não observar os retrocessos, isso para mim já seria um grande ganho para aqui 10 anos ou 20 anos. Eu vejo a revista, né, um potencial muito grande de continuar a sua expansão, né, para outras áreas do conhecimento, né, ou seja, ela ampliar ainda mais a interface do diálogo interdisciplinar, né, transdisciplinar que existe entre a saúde coletiva e outras áreas, né, então que ela continue avançando no seu espaço, né, de influência, né, acho que ela tem tudo para se ampliar nesse sentido, mantendo a qualidade, né, acho que isso é um ponto importante, né, ela manter a qualidade, ela poder atrair cada vez mais, né, mais artigos de qualidade. Então, acho que a Cecília comentou isso, né, ainda temos um problema que é do represamento, né, então a revista, eu sempre digo isso, ela foi vítima do próprio sucesso, né? Então, como ela foi muito bem sucedida, ela começou a cada vez mais atrair artigos. E aí, artigos foram aceitos, né? E não cabiam no espaço de um ano. Então, gerou aí um represamento muito grande, que chegou a 2 anos. Então, atualmente, nós estamos com um atraso de 1 ano, né? Esperamos chegar em 6 meses, que é o que a gente vai considerar ideal. Então, talvez daqui a mais 6 meses a gente consiga... 6 meses entre o processo de aprovação entre a aprovação e a publicação. Excelente, né? excelente. Essa é que é a nossa meta, então espero que não em 10 anos, mas em 1 ano a gente chegue a isso, né? Então a gente atinge um ponto ideal e que ela sirva ainda mais, né, do que tem servido para resolver problemas da sociedade, né? E no apoio e no estímulo, né, ao avanço do Sistema Único de Saúde no Brasil. Acho que essa que é a grande contribuição dessa revista, que nasceu na nossa sociedade, na nossa querida Abrasco, né, Associação Brasileira de Saúde Coletiva. Então a revista tem essa missão, né, essa missão de fazer com que a voz da ciência, né, possa cada vez mais resolver os problemas da existência humana, né, e especificamente aqui dentro do Brasil, e possa contribuir para que o nosso sistema de saúde cada vez mais se fortaleça, para que a gente possa resolver problemas, como por exemplo agora, né, a epidemia de Covid, que deixou, né, todo mundo aí bastante transtornado. Então é assim que eu vejo a revista, né, ela cada vez, né, atendendo aos anseios da sociedade, né, e a ciência existe para isso, né, a ciência serve para quê? Para resolver problemas. Infelizmente, né, a sociedade brasileira ela não dá o devido valor à ciência como deveria, né? E alguns governos mais, outros menos, a gente tem visto um desprestígio da ciência, né? Um desfinanciamento da ciência, né? Então espero que isso melhore, né? Ou acabar é difícil, né? Mas que isso pelo menos melhore, como se falou. Então um grande problema é que isso não depende da gente resolver. A gente ampliou muito os programas de saúde coletiva no Brasil todo e de outras áreas também, mas não teve financiamento para que essa produção científica fosse divulgada. Então as revistas praticamente são as mesmas que existiam há 20 anos atrás. E o número de autores duplicou, né, triplicou, né? E isso realmente é uma coisa que a gente não possa resolver, né? Bom, a revista está fluxo contínuo, né, de submissão de artigos. É importante o autor conhecer as regras no site. A revista recentemente começou a cobrar uma taxa de R$100 para submissão, né? Como se fosse uma verba de custeio. É importante os autores, os interessados, acompanhar as redes sociais da revista, né? E o site também da revista,
porque a revista trabalha com números temáticos, mas também publica os editais de chamada pública. Então é importante vocês estarem acompanhando esses detalhes aí de publicação. Agradecemos o público, agradecemos aos editores-chefes. Obrigado. Obrigado.